Bom dia, turminha do nono ano A, espero que todos estejam bem. Este é o nosso novo canal de comunicação, é através dessas videoaulas que nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje eu vou falar para vocês do capítulo 8, o conjunto dos números reais. Eu dividi esse capítulo em duas partes, porque ele é um pouco extenso, então nessa videoaula eu vou falar um pouquinho e na próxima eu vou falar o restante do capítulo. Estou falando da página 399 a 405. Vamos recordar os conjuntos já estudados. Isso aqui são coisas que a gente já aprendeu. Então, eu só estou dando uma recordadinha com vocês. Conjunto dos naturais, que é formado por 0, 1, 2 e infinito. O conjunto dos números inteiros relativos, que é formado pelos números inteiros negativos e positivos. O conjunto dos racionais, que é formado por frações positivas e negativas, e números decimais exatos positivos e negativos. Este conjunto dos racionais não dá para a gente ter uma representação como dos inteiros e como dos naturais. Por quê? Porque esses números são infinitos. Então, não dá para a gente ficar representando dessa forma, tá? Conjunto dos irracionais, representado pelo I. Bom, antes de falar do conjunto dos reais, que é o que o nosso capítulo está propondo, nós vamos ter que falar um pouquinho do conjunto dos irracionais. Então, nessa aula eu vou falar deste conjunto para vocês, para na próxima a gente falar do conjunto dos reais. O conjunto dos reais, ele é formado pela união de quem? Do conjunto dos racionais, que eu acabei de recordar e que a gente já estudou, e do conjunto dos irracionais, que a gente vai falar um pouquinho agora. Vamos trabalhar com quem? Conjunto dos irracionais. Aí eu dei um exemplo. X elevado a 2 é igual a 20. Para resolver essa equação, a gente tem que pegar esse expoente 2 e passar para o outro lado. Então, essa equação ficou x é igual a raiz quadrada de 20. Então, a solução da equação seria o quê? Raiz quadrada de 20. Existem três maneiras diferentes de representar esse número irracional. A primeira é na forma de radical, que é uma raiz, e que a gente já aprendeu todos os significados dos elementos dessa raiz. Então, vamos recordar. Isso aqui representa o símbolo da raiz, que a gente chama de radical. O número que está aqui dentro da raiz a gente chama de radicando, e esse número aqui a gente chama do quê? De índice. Esse índice, se ele for 2, ele não é obrigado a colocar, que nem está aqui. Por quê? Porque a gente já subentende que é uma raiz o quê? Quadrada. Então, quando a raiz é quadrada, a gente não é obrigado a colocar esse índice. Mas se você colocar, também não vai estar errado, ok? Na forma de um número decimal, então eu pego uma calculadora e calculo raiz quadrada de 20. Quanto que vai dar? 4,4721359. Como esse número é infinito, a gente vai ter que aproximar esse valor aí. E aí você pode trabalhar com uma casa, duas casas, três casas depois da vírgula. Depende da necessidade do exercício. Aqui eu trabalhei só com uma casa depois da vírgula, que seria o quê? 4,4. Porém, depois desse 4 veio quem? O 7. O 7, ele é o quê? Maior do que 5. Se ele é maior do que 5, então esse 4 passa a valer o quê? 5. Então, raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,5. A outra maneira é na forma de expoente fracionário, onde a gente vai pegar a raiz e vai transformar em um expoente fracionário.
Eu pego o número que está dentro da raiz, que é o 20, e copio. E agora eu vou trabalhar com o índice e com o expoente. E vou transformar esses dois números em uma fração, aonde o índice é o denominador da fração e o expoente é o numerador da fração. Se não tem índice, é 2, e se não tem expoente, é 1. Exemplos de como trabalhar essas três formas que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, escrever entre quais números inteiros consecutivos está situado o número irracional, raiz quadrada de 18. Eu vou ter que achar uma raiz exata antes de 18 e uma raiz exata depois de 18. A raiz exata antes de 18 é quem? A raiz quadrada de 16, que é 4. E a raiz exata depois de 18 é o quê? Raiz quadrada de 25, que é 5. Então, eu sei que a raiz quadrada de 18, ela está entre quem? 4 e 5. Logo, raiz quadrada de 18 está entre 4 e 5. Segunda maneira, calcular a raiz não exata com uma ordem decimal dos números irracionais. Eu peguei uma raiz quadrada de 2, não tenho calculadora e quero achar o valor aproximado dela com uma ordem decimal. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é voltar nisso aqui, ó. Achar entre quem essa raiz está. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 2, uma raiz exata antes, é raiz quadrada de 1, que é 1. Uma raiz exata depois, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, eu sei que essa raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Eu costumo pegar o número do meio primeiro, porque eu acho mais fácil, porque aí eu posso ver se eu vou diminuir ou se eu vou ter que aumentar esse número. Aqui eu peguei 1,5 e fiz 1,5 vezes 1,5, que deu 2,25. E eu coloquei que excede. Por que excede? Porque esse número é maior do que quem? Que 2. Então, eu vou ter que pegar números menores do que ele. Aí eu peguei 1,4. Fiz 1,4 vezes 1,4, que deu o quê? 1,96, que está faltando, porque 1,96 não é 2. Ah, eu vou tentar um menor que ele. Lógico que daria menor do que isso, mas eu coloquei para que vocês entendessem. Eu peguei 1,3 e fiz 1,3 vezes 1,3, que deu 1,69, que também está faltando. Desses dois que está faltando, quem que está mais próximo do número 2? O 1,96, certo? Então, logo, raiz quadrada de 2 é aproximadamente o quê? 1,4. Uma terceira forma é transformar as representações dos números irracionais em um expoente o quê? Fracionário. Então, eu vou pegar essa raiz, esse número irracional, e vou transformar num expoente fracionário. É bem simples. Aqui eu dei raiz quarta de 3 elevado a 2. Esse 4 é o índice, esse 2 é o expoente. Eu pego o número que está dentro da raiz, que é o 3, e copio. Não é em forma de um número fracionário? Então, aqui eu já sei que vai ter que ficar o quê? Uma fração. Aonde o expoente que está aqui passa a ser quem? O meu numerador. E o índice que está aqui passa a ser quem? O meu denominador. Representar na forma de radical o número irracional. Agora eu peguei o número irracional, que está em forma de um expoente fracionário, e vou transformar em uma raiz, ao contrário do que a gente fez aqui. Pegou a raiz e transformou num expoente fracionário. Aqui a gente vai pegar o expoente fracionário e transformar em raiz. A gente tem o 5, que é a nossa base, esse 2, que é o numerador da fração, e o 3, que é o denominador. Esse 5, que é a base, vai para dentro da raiz.
O 3, que é o denominador, vai para o índice da raiz. Tá aqui, ó, denominador é o índice. E o 2, que é o numerador, vai ser quem? O expoente da nossa base, que ele vai para dentro da raiz, certo? Bom, resumindo, na fala matemática, na escrita matemática, tudo aquilo que eu expliquei, ele coloca dessa forma aqui. Eu vou fazer a leitura, mas isso tudo que eu vou fazer essa leitura é tudo que eu já expliquei para vocês, tá? Nos outros slides. Aqui eu tenho raiz quadrada de raiz de índice n, x igual a A. É a mesma coisa que A elevado a n, a gente vai obter quem? O x. Ou ainda, raiz de x com índice n é igual a x elevado a 1 sobre n, pois x elevado a 1 sobre n é a mesma coisa que x. Observe que na sentença 1, essa aqui, eu expliquei um pouquinho, tá? O índice n na radiciação, é o expoente na potenciação. O radicando x na radiciação é a potência na potenciação, que está aqui. A raiz na radiciação, que é essa, é a base na potenciação, que é essa, tá? Observe na sentença 2, tá aqui. O que o índice n no radical, transforma-se em denominador no expoente, aqui, fracionário. No exemplo dado, o número expoente fracionário é 1, pelo fato de o radicando x não conter expoente. Esse radicando x não tem expoente, então é 1. Então, aqui o numerador passou a ser o que também? 1. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês, mas se tiver qualquer dúvida, eu estou lá no nosso canal de dúvidas, é só vocês me chamarem. Agora eu deixei algumas páginas para vocês fazerem na apostila de lição de casa. Em breve eu volto com a correção desses exercícios. Também deixei uma aula de referência aqui do YouTube, se vocês quiserem assistir, pode ajudar um pouco, tá? E na nossa próxima videoaula eu vou fazer a conclusão desse capítulo. Então, tchau, até a nossa próxima aula e fiquem bem.